Muitas coisas Deus tem nos ensinado, né, sobre o Velho Testamento. O estudo de hoje vai falar sobre o livro de Ageu e iniciar também o livro de Zacarias, dois profetas muito importantes, com grandes mensagens para nos inspirar a chegar mais perto do coração do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu não sei se você vê esse vídeo no Instagram ou no YouTube, mas eu quero te pedir que me ajude aí compartilhando, enviando para outras pessoas, deixando aí os likes, para que esse vídeo alcance outras vidas também e possa abençoá-las em nome de Jesus. O livro do profeta Ageu, que foi escrito cerca aí de 520 a.C., traz uma mensagem direta ao povo de Judá a fim de reconstruir o templo lá em Jerusalém. Então é um tempo ou uma mensagem destinada a incentivar o povo de Deus que vai regressar para sua terra, que vai regressar do exílio, que vai voltar para Judá, que vai voltar a buscar ali a reconstrução do templo, onde o culto vai ser restaurado, e Ageu tem essa responsabilidade de conduzir o povo em arrependimento, em exortações. Então o restabelecimento do culto, a reconstrução do templo, eu creio que nas nossas vidas, né, de uma maneira natural, a gente tem a tendência de priorizar os nossos desejos, os nossos projetos, as nossas vontades. Com isso, muitos de nós acabam deixando a obra de Deus em segundo plano. A gente vê que nesse livro aqui, isso pode acarretar inúmeras consequências. Uma delas é trabalhar muito e colher pouco. Ou seja, Deus freia um pouco do crescimento quando a gente esquece da sua obra, quando a gente esquece dele. Por mais dedicação, por mais esforço, nós não somos capazes de crescer quando Deus determina o contrário. Não há como viver algo longe de Deus ou contra a vontade de Deus. Não há como bater de frente com o Senhor. Então, embora tenha ficado muito triste com o seu povo, o Senhor levanta o profeta Ageu e por meio dele envia palavras de arrependimento ao povo de Israel. Além disso, também ele encoraja, ele também nos anima. Como eu sempre falo aqui, Deus traz mensagens de correção, Deus traz mensagens difíceis, mas Deus traz sempre uma esperança. Deus nunca vem e traz aquela história de bater, de ser duro, de ser focado somente na correção, sem apontar soluções. Deus nos ensina um padrão, Deus ensina que nós temos que corrigir o que precisa, mas sempre voltando à correção. Então ele vai ajudar na reconstrução das casas, das nossas vidas, desde que a gente coloque o Senhor como prioridade. O capítulo Ageu é um livro curto, tem 2 capítulos. Então no capítulo 1 ele fala sobre o povo não prosperar, os riscos que a gente corre quando a gente despreza o Senhor, a sua obra. Por mais que eles trabalhassem, fossem produtivos, eles não haviam ou não viam nenhum tipo de crescimento. Tudo isso porque eles se preocupam, tudo isso porque eles não se preocupam com o templo do Senhor, nem com o culto mais no meio do povo. Talvez aquele momento de exílio, talvez aquele tempo, né, os 70 anos do exílio, criou um buraco dentro deles. Muitos, a gente veio vendo, né, veio percebendo isso durante o decorrer da história, que muitos já tinham se desprendido da conexão, muitos já tinham se desprendido da palavra, muitos já tinham abandonado, algumas gerações passaram sem nem saber ou conhecer as leis, as palavras de Deus. Então o Senhor fica muito chateado com eles. Ele cita aqui no capítulo 1, ele diz assim, versículo 4: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, o Senhor dos Exércitos diz, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. É o cenário de muitos de nós, né? Quantos de nós aí também trabalha, não colhe os frutos, ou mesmo assim não compensa, né? A conta nunca fecha, e você fala, poxa, mas o que acontece? Será que Deus não está comigo? O que está acontecendo? O que eu estou errando? Será que o cenário que eles vivem nesse momento aqui é tão diferente do que muitos de nós vivem também? Aquela história de que nunca dá, né? Parece que o fruto do nosso trabalho nunca é o suficiente.
Então, Deus está falando para ele, será que não é tempo de a gente voltar as nossas prioridades para o Senhor? Será que não é tempo da gente olhar com um pouco mais de ênfase para aquilo que o Senhor quer fazer? O capítulo 2 fala sobre a glória da segunda casa. Então, Ageu, ele vem o Senhor traz umas novas instruções, e aqui ele procura reforçar ou esforçar os líderes e o povo a continuar a obra da reconstrução do templo, as suas vidas, né, e suas casas, ou seja, as prioridades, as primícias, voltar os olhos para aquilo que é palpável. E a palavra de Deus, ela é fundamental para estabelecer o nosso ânimo, a nossa força para o nosso viver. Muitas vezes a gente vai ter, sim, muitas inspirações, pessoas com grandes mensagens, mas a palavra de Deus, ela é o foco. Então Deus não nos deseja ver de uma forma morta espiritualmente. Deus quer nos ver vivos espiritualmente, ainda que as nossas vidas estejam de cabeça para baixo. Espiritualmente, o Senhor deseja que a gente esteja vivo, firmes. Então, muitas partes das nossas vidas, elas precisam sim ser reconstruídas com o passar do tempo. E isso é algo que incomoda, isso é algo que dificulta, porque talvez lá atrás a gente já teve soluções para determinadas áreas. Talvez lá atrás a gente já tenha vivido coisas boas em áreas que hoje a gente sofre. E há necessidade de uma reforma, a necessidade de reconstrução, a necessidade de mudanças. Então, muitas vezes isso causa problemas em nós, isso causa problemas nas nossas emoções, isso causa problemas nas nossas realidades, ou até mesmo na nossa forma de viver. E aqui o povo está vivendo por isso. Uma reconstrução é necessária, isso dá trabalho, isso incomoda. Eu falo de áreas da nossa vida que a gente já teve o controle, já teve o domínio e acreditava que estava tudo bem. Mas há um determinado tempo onde as coisas mudam, onde o cenário muda e Deus chacoalha todas as coisas. E a gente precisa entender que há mudanças que precisam vir para as nossas vidas para que algo melhor possa acontecer, para que algo maior tome o lugar. Aquilo que já foi bom pode ser muito melhor, embora seja difícil. Então, a gente precisa deixar que o Senhor faça isso na nossa vida, né? Ele fala aqui no versículo 5, no capítulo 2, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor, versículo 6, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor. Tanto a prata quanto o ouro, versículo 8, me pertence. A glória deste novo tempo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Em outras versões diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Então, a gente confiar no Senhor é a certeza de que sim, Ele tem planos preparados, de que Ele tem o melhor para as nossas vidas, de que Ele tem sim o domínio de todas as coisas. E aí, esse livro finaliza, né, no segundo capítulo com essa grande mensagem de que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, de que o que há por vir é muito melhor do que a gente tem vivido. Ele fala sobre tornar puras as próximas coisas, sobre promessas de que os nossos dias vindouros são muito melhor do que aquilo que a gente já viveu. A gente entra, para finalizar esse vídeo, no livro de Zacarias, que continua com o mesmo contexto, continua com a mesma intenção, o mesmo público, a mesma mensagem de reconstrução, de encorajar as pessoas que estão voltando para Jerusalém e reconstruindo o templo. Então, a ideia aqui é incentivar essas pessoas, motivá-las. Zacarias teve algumas visões e que vai trazer um contexto espiritual muito interessante. A gente aprende muito sobre o zelo do Senhor, o cuidado que Deus tem conosco, também o cuidado com relação à santidade da casa de Deus, do serviço, dos sacerdotes, das ofertas. É um livro muito rico, né, o livro de Zacarias, no que refere ao cuidado de Deus com o povo, com o culto. Na vida é preciso, como eu disse aqui, né, alguns recomeços, embora muitas vezes causem incômodos, é necessário. E aqui a gente vê algo fundamental, é que o povo quase se perdeu na própria história. Eles precisam recuperar a fé, eles precisam recuperar o culto, eles precisam recuperar a esperança, eles precisam recuperar suas casas, as suas vidas, os seus lares, as suas famílias. É um povo que viveu no exílio, é um povo que viveu perdido. Eu estou falando de um povo que foi tirado do seu lugar
e que agora precisa reconstruir não só as suas vidas, recomeçar não só as suas vidas, mas de uma forma total mesmo, até mesmo cidade que foi destruída, eles precisam construir tudo novamente, e isso é muito difícil. Então, a principal mensagem que, pelo menos para mim, o livro de Zacarias traz, é que nós nunca podemos deixar de confiar em Deus. Quando Deus instrui eles a irem, né, para o exílio, Deus mesmo fala que eles vão voltar e que eles vão reconstruir tudo, que eles vão ser restituídos. E olha aqui o que está acontecendo 70 anos depois. Então, por mais difíceis, né, que as situações estejam, quando o Senhor ele fala, ele cumpre. O cuidado de Deus é poderoso. Então, no capítulo 1, o Senhor ele convida o povo a se achegar a Ele, né, a buscá-lo. A promessa que ele diz assim, ó, o Senhor, versículo 2, Zacarias 1:2, o Senhor muito se irou contra os seus antepassados, por isso diga ao povo, assim diz o Senhor, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Versículo 4 diz, não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, deixem os seus caminhos e suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Então, muitos de nós desejam a bênção, né? Muitos de nós quer o favor, a graça, o milagre, a intervenção do Senhor, mas é necessário uma resposta. Muitos de nós desejam a intervenção, o milagre, o favor, a bênção, a provisão, a resposta, o cuidado, o livramento, mas poucos desejam realmente essa intimidade com o Senhor de maneira sincera, de maneira profunda. Será que se Deus tirar tudo aquilo que você tinha controle, você vai continuar sendo fiel? Será que se você, de repente, Deus tirar tudo aquilo que um dia Ele te deu, tudo aquilo que você sonhava, você vai continuar ainda servindo a Ele, buscando a Ele, o reconhecendo, o adorando, sendo fiel? Então, é algo que está acontecendo, né? Todo tempo há uma mudança proposta, e relacionar-se com o Senhor é algo complicado, não é algo fácil. Muitas vezes a gente precisa entender que é algo que precisa ser negado dentro de nós. Nossas atitudes, os sentimentos, eles não vão ser os mesmos quando a gente entende o propósito de Deus. Muitas coisas mudam. E aqui, no final do capítulo 1, ele tem... Zacarias tem algumas visões, elas vão sendo descritas durante o livro. A primeira fala sobre os 4, né, a visão dos cavalos. Ele tem uma visão, e ali os cavalos que vêm representando a volta do povo da guerra, eles estão simbolizando ali manchados de sangue, mas também estão de branco, simbolizando a vitória que Deus dá para eles. Ele tem uma outra ali simbologia de uma visão sobre 4 chifres e 4 artesãos. Os 4 chifres, né, quando a Bíblia relata chifres, ela fala sempre sobre poder, autoridade. Então esses 4 chifres simbolizam os 4 inimigos ou os 4 governos, né, poderosos da terra naquele tempo. O governo da Pérsia, da Grécia, de Roma e o governo dos que opositavam ali, né, que eram opositores ao Senhor. Então, de uma certa forma, Deus está dando autoridade, Deus está restituindo a autoridade do povo. Então, ele fala aqui, né, que do versículo 18 até o versículo 20, depois olhei para o alto e vi os 4 chifres, então perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele me responde, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos e eu perguntei o que eles vêm fazer. Ele responde, ali estão os chifres que dispersaram Judá ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Fala aqui dos servos, né, daqueles que estão se levantando em serviço para reconstruir o reino, para reconstruir a autoridade que Deus dá, para reconstruir a história. Então é um livro, um capítulo cheio de boas palavras proféticas, que vai também esse livro gerar muitos estudos. Eu espero que tenha abençoado você com essa mensagem. Me ajuda aí, como eu disse no começo, a compartilhar e a alcançar outras vidas em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe seu dia, fica na paz e com o amor de Cristo.